dia, pessoal! Que alegria estar aqui com vocês. Mais uma quarta-feira de muitas que estaremos juntas. E daqui a pouquinho a minha convidada maravilhosa vai chegar, a Mariel. Ela que é a nossa professora. Eu tô aqui para aprender, tô aprendendo muito e eu vou contar para vocês assim, ó, eu fiquei impressionada com o que a gente vai falar hoje. A Mari me passou ali os versículos que ela vai trazer. E aí eu fui estudar um pouquinho. E se tu quer saber o verdadeiro significado do Natal, já fica aqui e eu vou estar colocando aqui o verdadeiro significado, vamos fixar, né? Do Natal. Se tu ainda tá naquela correria, né? De tá aqui, chegou minha convidada, Mari, vamos mandar aqui o convite para mais pessoas, bota lá no grupo, e aí a Mari vai entrar, vai ser uma live rápida, tá, gente? Então, assim, fiquem aqui, quem não puder assistir hoje, assiste gravado, tá tudo certo, né? O importante é a gente trazer conhecimento, e a Bíblia é o nosso manual. Gente, é uma carta de amor de Deus, assim, ó, eu fico impressionada, encantada com o cuidado dele em cada detalhe. Eu assim, ó, quanto mais eu leio a Bíblia, mais apaixonada eu fico. Não tem como não. A Mari diz que eu tô no primeiro amor, mas eu peço a Deus que eu nunca perca esse amor por ele, porque é muito maravilhoso a gente viver para Deus, né? Silenciar os barulhos da nossa mente, no nosso coração, para escutar Ele. E quando a gente começa a obedecer com todo o nosso coração, com todo o nosso amor, a nossa intenção, é, meu Deus, gente, ele cumpre tudo, assim. Hoje de manhã, inclusive, eu tô mandando aqui os convites, vocês mandem também. Ele cumpre ele cumpre todas as promessas. Hoje a, a Selma, ela leu o Isaías 60, porque ele foi um profeta, e, meu Deus, eu vejo muita coisa já se cumprindo na minha vida. É incrível. Deixa eu chamar a Mari aqui. Deixa eu ver se ela tá aqui ou se ela foi. A internet tá uma benção. Um pouquinho mais. Para quem não assistiu, semana passada a gente fez uma live. Opa! Cadê tu, Mari? Carol, querida! Ai, tá com a árvore de Natal ali, coisa mais linda. Bom dia. Bom dia, tu tá me vendo hoje? Não, Não, gente, é incrível, né? Esse Instagram é uma benção, mas tá tudo certo. A gente é profissional já, então tá. já, né? A Por de gente já, letra, a né? gente já treinou bastante lá com a Selma nos desafios 100 Uhum. dias de live lá, foi um aprendizado. É verdade. Alguma coisa, senão eu quero ler a oração que eu fiz aqui para a gente começar. Isso aí, pode começar a tua oração. Então tá. Senhor, obrigada por esse momento, que a tua palavra encontre espaço no nosso coração hoje. Que o Espírito Santo nos dê clareza, entendimento e sensibilidade para enxergar o amor que existe em cada promessa cumprida. Que esse encontro renove a nossa fé, traga paz e desperte em nós a alegria da tua presença. Em nome. Amém. E aí? Amém. Que temos para nós hoje? Eu fiquei assim, ó, apaixonada. Eu nunca imaginei, Mari, que seria tudo isso assim que está sendo, tantas revelações. Que bom, a gente aprende, tem tanta coisa na Bíblia, né? Por isso que, como tu falou, ler a Bíblia é algo que nos surpreende, né? E a gente se apaixona ainda mais por Jesus. Uhum, isso aí. Então, vamos lá compartilhar, né, com esse pessoal que está nos assistindo. Bem-vindos todos que chegaram e bem-vindos os que vão assistir depois, né? E a gente está falando sobre o verdadeiro significado do Natal.
Porque, meu Deus, cada vez mais, né, Ju, a coisa está ficando estranha. Tem muita coisa esquisita acontecendo no Natal. É verdade, muita coisa. Coisas que não representam o nosso significado, né, do Natal, do nascimento do nosso Salvador, mas enfim, nós vamos trazer a verdade, que a palavra de Deus é a verdade, né, que compartilha com a gente esse conhecimento, né, e nós com os nossos participantes aqui. Na Amém. semana passada, a gente viu sobre a promessa do Emanuel, né? Deus Uhum. conosco. E a gente viu do Gênesis, né? Lá no início, Jesus já estava. Então, quem quiser saber a respeito disso é interessante, porque a gente está numa sequência, né? Então, Sim. assista a live anterior, é muito interessante para fazer essa continuação. Nós vamos fazer 3. Oi, Lilian, linda, maravilhosa, tu também. Nós vamos fazer 3 encontros, né? Semana que vem vai ser o último, né, Ju? Sim. Desse Então, mês, né? sim, desse mês. Sobre o Natal, né? Vai ser o último. Sim, sim. Então, a gente vai continuar, né? A gente vai ver hoje, e como vai ser rápido, eu vou passar rapidinho, mas nós vamos deixar as referências dos livros que a gente está lendo. Mas eu quero Sim. falar um pouco mais dessa promessa, né? De como na Bíblia Jesus, muitos profetas falaram sobre a vinda dele. Olha que lindo isso. E a gente acha que é só no Novo Testamento lá que fala de Jesus, né? E há quem diga que o Antigo Testamento não tem nada a ver com o Novo Testamento. Nós estamos provando aqui que tem tudo a ver. Não tem. A Bíblia não é só Tudo a Novo ver. Testamento. A Bíblia não é só Antigo Testamento. A Bíblia é Antigo e Novo Testamento, né? Então vamos lá. A gente vê no livro de Miqueias, tá? Miqueias 5:2, que existe a promessa, né, profecia do local aonde Jesus iria nascer. Olha, a gente viu na semana passada que era de uma virgem, né? Em Isaías 7,14 falava que ele viria de uma virgem, a Virgem Maria, né? Que a gente falou na semana passada. E agora, no livro de Miqueias, no Antigo Testamento, outro profeta, que ele profetizava em paralelo com Isaías. O profeta Isaías profetizava na capital, em Jerusalém. E o profeta Miqueias profetizava nas cidades, digamos assim, do interior, sabe? Então, que interessante isso, né? Saber que Muito. ambos estavam profetizando na mesma época, só que um no templo lá em Jerusalém, Isaías, né? E o Miqueias estava nos arredores, nas cidades arredores. Então, fala assim em Miqueias 5:2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Olha que interessante aqui. Se a gente pode Uhum. pensar que Miqueias estava profetizando do Ezequias, rei Ezequias, né? Que era a mesma época de Isaías, né? Mas olha quando fala isso aqui, cujas origens são desde os tempos antigos. Origens, tempos antigos. Não era daquela época. E desde os dias da eternidade. Então é Jesus Cristo, né? Que está falando que Jesus ia nascer em Belém. E aonde que Jesus nasceu, né? Em Belém. Se cumpriu. Eu estava até vendo que na semana passada tu me perguntou quantos anos antes essas profecias foram ditas, né? Uhum. Eu te falei uns 800 anos. Eu vi num comentário que eu estava fazendo uma leitura e veio justamente isso, sobre que mais ou menos uns 600 anos foi. Então, Uhum. fica nessa média aí. Não tenho certeza ainda, mas estou trazendo as informações. A gente aprende juntos. A gente está estudando. Bom dia, Tânia. Bom dia. Bem-vinda, Lívia. A gente está juntos, né? Aprendendo juntos, e é isso quando eu ensino o método indutivo de estudo da Bíblia. É isso que eu trago. Eu sempre estou aprendendo junto também, né?
E isso é o que tem de maravilhoso. O Espírito Santo é o nosso mestre. E Ô, então, Mari, tu oi, sabe uma coisa que me chamou a atenção é que diz aqui, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. Então, assim, Deus escolheu uma cidade totalmente improvável, assim como ele escolhe as pessoas mais improváveis, né? Então, assim, não é, quem sou eu? Deus capacita. Ele capacita a gente para o que ele quiser. Né? Então, essa é a certeza. Eu acho que essa é a primeira. Nossa, isso aqui eu vejo como uma promessa. Quando a gente diz, Deus, eis-me aqui, só vai, só obedece que tudo acontece. é mesmo, né, Ju? E a gente vê isso em relação ao local onde Jesus nasceu e depois os discípulos que ele escolheu. Eles eram os improváveis, É. né? Uhum, uhum. Lindo isso. Bom, Jeremias, a gente vai ler. Eu não sei, justo que abrir aí e ler para nós. Peraí que eu tenho que achar aqui. Eu estou escrevendo, 20. Eu estou botando as referências aqui para o pessoal também para. Tu quer Deixa eu que eu ver leia? aqui. Jeremias 997, peraí. Tá, Jeremias A 23. pessoa, a pessoa às vezes demora um pouquinho, mas daí também é bom para quem não tá, para quem não é tão confidente com a Bíblia que nem eu, também dá tempo de procurar, né, gente? Ah, tu é Vamos junto. confidente sim, mas só não tem a prática ainda porque está Não aprendendo. tem a prática. Confidente, tu tá Deixa eu ver. super. Jeremias 23, estou achando aqui, tô Tá quase. bom, tranquilo, porque daí em Jeremias a gente vai ver a descendência. Ele Tá, fala da onde que, da descendência de quem ele viria, olha só. tá, eu achei aqui, ó. Tá. 23:5, tá? Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que reinará e agirá sabiamente e executará o juízo e a justiça na terra. Isso é Jeremias 23:5. Então, falou da onde a descendência? De Davi. Isso mesmo. E quando a gente vai ler lá em Mateus e em Lucas, a gente vê que lá fala a descendência de Jesus. Começa o livro mostrando a descendência de Jesus. E da onde que é a descendência? No livro de Mateus, a gente vê que a descendência começa do rei Davi, de Abraão, de Davi, né? Então mostra que ele vem. Por quê? Mostrando que ele é o rei que disse aqui, ó, que disse ali no onde a gente lê em Miqueias, um rei que reinaria em Israel, né? Então, e como é que estava na cruz quando ele morreu? Rei dos judeus, né? Então, essa coisa de ele vir como rei mostra muito isso, né? E já era profético, então, essa descendência dele, ok? Então, a Uhum, gente já viu o uhum. local e a descendência. Estamos deixando tudo escrito aqui, porque a gente quer mostrar como na Bíblia os profetas vinham falando sobre o nascimento de Jesus. Olha a importância dessa data que a gente está aqui. Isso foi 600 anos mais ou menos antes de ele nascer. A gente já passou 2.000 anos, então são 2.600 anos. E nesse tempo, isso falando dos profetas, porque a gente já está falando de Gênesis, na criação, que estava falando que ele viria, que a gente viu na semana passada. Então, Uhum. quantos mil anos? Aí a gente vê que é uma data que não é uma coisa recente, é algo que vem falando muito já, de muitos anos antes da nossa Desde a existência, criação. desde Desde a a criação, criação. na verdade. Desde a criação. Então, Nossa. olha a importância e o significado disso, porque isso não morreu durante os anos. Mesmo que atualmente queiram apagar isso, trazendo outros personagens que não são Jesus Cristo, não conseguem. Porque ele é maior, né? Ele é poderoso e nada vai apagar, né, essa luz, esse brilho e a majestade e soberania de Deus sobre as nações, sobre o mundo, sobre a criação dele mesmo.
Amém? Ô Mari, e tu sabe que isso aqui, para mim, pelo menos, tá? Porque cada um tem a sua interpretação e também a sua forma de ver as coisas, no que acredita, então eu respeito muito, mas o que eu mais já escutei é assim, mas a Bíblia foi escrita por homens. Só que isso, para mim, imagina, olha quantos anos, a gente está falando de séculos que se passaram entre uma coisa e outra, e a gente vê confirmação. Então, assim, para mim não tem dúvida. Isso aqui é livro de Deus, foi escrito por Deus. É Não por tem. isso, Ju, que é uma coisa que não se discute, a gente respeita, né, as opiniões e a fé das pessoas, jamais estamos aqui para criticar isso. Mas é Não, a nossa fé, é o que a gente crê, a gente só está compartilhando o sim, que a gente, né, vê na palavra, na Bíblia. E é uma experiência muito pessoal, a gente não consegue convencer as pessoas, porque da não. mesma forma que ninguém nos convenceu, pessoas, foi o Espírito Santo. Ele vai fazer Sim, isso, né, com as pessoas. Então, sim. o que que Deus diz para a gente fazer na palavra dele? Para proclamar, para divulgar. Agora, o papel do convencimento é ele que faz. E a questão do aprendizado é muito pessoal também. As pessoas têm que buscar por Uhum, elas mesmas, ler por elas mesmas a Bíblia. Porque daí vai ser uma uhum, experiência que a gente vai dizer, agora estamos convencidas, mas pela própria uhum, palavra de Deus, né? Então, isso que é sim, lindo. Então, a gente está aqui só compartilhando, não estamos criticando, né? Estamos trazendo não. uma verdade que nós temos esse convencimento através do Espírito Santo, que ele fez isso conosco, e é tão lindo e maravilhoso que a gente quer compartilhar por o bem. A nossa intenção sempre é o bem, né? Então, Uhum. Ô Mari, e uma coisa assim, ó, não precisa acreditar na gente, só testem, porque eu vou falar para vocês uma coisa. Eu achava muito difícil ler a Bíblia, então tudo que a gente acha difícil, tu começar e tu seguir é um desafio, né? Então, acredito que assim, eu tive muita dificuldade. Aí tinha dias que eu lia, tinha dias que eu não queria ler. Só que depois que a gente começa a ler todos os dias e tu pega o hábito, nossa, o entendimento vem que seja assim, ó, um versículo, que tu leia, sei lá, quantas páginas, mas tu entenda um versículo e tu coloque em prática, isso faz toda a diferença. E o dia já começa diferente, a energia, e daqui a pouco, Deus, ele na Bíblia algo que depois ele vai confirmar, ele vai reafirmar ao longo do teu dia, quando tu acalma a tua mente, tu acalma o teu coração, tu silencia os barulhos da corrida do dia a dia para escutar Deus, tu vai, eu pelo menos eu vejo Deus em tudo, eu não tenho mais como. É impressionante, é muito maravilhoso, gente. Por isso que assim, ó, ai, dá vontade de gritar pro mundo, vem pra cá, porque é esse o caminho. Parece uma louca, assim. é isso Ai, mesmo. mas é É muito isso mesmo. bom, é muito bom. É isso Uhum, mesmo, amigo. Isso é a conversão genuína. Porque quando é assim, é de dentro para fora, tu explode, tu quer compartilhar isso, não porque é sim. uma ordem, porque é uma obrigação, mas por amor, porque tu faz assim, nossa, eu transbordo de uma forma que tu não consegue conter dentro de ti. É isso? Uhum. Sabe que para mim é um Não. privilégio eu ensinar esse método indutivo, justamente para essa questão de eu leio e não consigo entender. Para mim é uma honra, um privilégio que Deus me deu isso para eu compartilhar com as pessoas, porque eu passei por isso e quando eu fiz a escola bíblica, né, aprendendo esse Uhum. método, eu disse, meu Deus, eu preciso, que nem tu, eu preciso mostrar para as pessoas, porque a Bíblia fez assim na minha cabeça, né? Uhum. E aí Uhum. eu saí surtada lá da escola e dizia, mas as pessoas não conseguem vir ficar aqui integral 9 meses só estudando. Eu preciso de alguma. Gente, eu sintetizei para 8 horas. Mas essas 8 horas eu já consegui passar alguma coisa, eu É, consigo, para que as sim. pessoas entendam que elas podem ler e entender a Bíblia, né? Então, isso para mim é uma Uhum. alegria. Toda vez que eu abro uma turma para nova do método indutivo, e agora em janeiro tem uma turma nova, eu sempre oro muito e digo, Deus, traz as pessoas, porque não é uma coisa assim que as pessoas querem, eu quero ler a Bíblia e ainda quero pagar para aprender a ler a Bíblia. É um desafio, sabe? Mas
Foi Deus que me deu. E eu sei que as pessoas certas vão chegar, e tem muitas pessoas com dificuldade de ler a Bíblia. Então, eu tô aqui com isso que Deus me deu para ajudar vocês. Então, deixo já agora, aproveito esse momento para fazer esse convite. Uhum. Entra na turma de janeiro, participa desse estudo, são só 8 horas, 2 horas por semana. Passa muito rápido, mas é assim, muito valioso. Eu falo porque foi para mim. Eu estou É compartilhando verdade, algo. foi para mim também, tá, gente? Foi para mim. Não, o método indutivo, essa mulher, assim, ela tem o dom, assim, de explicar, bom, vocês estão vendo aqui, né? E é isso, a gente tem um entendimento melhor, ela traz esse método para ajudar a gente a entender melhor a palavra, tem algumas coisas ali que a gente usa de artifício de ferramentas, né? Para trazer esse entendimento, então parece assim, ó, realmente abre a mente. Então, ó, quem não segue a Mari, começa a seguir aqui, e faça um método. Vai assim, ó, abrir um mundo para vocês. E eu acredito que muita gente quer ler a Bíblia, Mari, quer ler, mas tem essa dificuldade. Que nem eu tinha. Hoje está bem mais tranquilo, assim, bem mais maravilhoso. Eu amo ler. E eu muito feliz de ver isso, amiga. Então, vamos lá. Daniel, o livro de Daniel agora, tá? Fala do tempo em que Jesus ia... Olha que interessante, o tempo que Jesus ia vir ao mundo. Isso é muito complexo. Daniel é um livro muito profético, inclusive para os nossos tempos. Tem muita profecia que ainda não se concretizou. E aí, olha, essa parte aqui, no 9:25, Daniel 9:25, fala assim, ó. 9:25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até, a, até ao ungido, então é U maiúsculo, ele está dando um prazo aqui, ó. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, é quando eles estavam saindo do cativeiro, indo, né, voltando, depois da Babilônia, voltando para Jerusalém, edificar o templo novamente, tem todo um contexto pós-cativeiro. Ele dá um prazo aqui, que desse tempo até ao ungido, ao príncipe, com letra maiúscula, ó, 7 semanas e 72 semanas. As praças e as circunvalações se retificarão, mas em tempos angustiosos. Depois de... Aí ele fala no 26, tá? Que aí no 26 ele está falando da morte do ungido. Depois das 62 semanas será morto o ungido. E já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruir a cidade e o santuário. O seu fim será um dilúvio até o dia... Serão num dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolação, e as desolações são determinadas. Mas, enfim, é muito complexo, tá? Esse trecho aqui, mas diz que tu vê que fala justamente do nascimento, né? Do tempo em que Jesus ia nascer, e depois fala da morte do ungido. E essa destruição da cidade do santuário, 70 depois de Cristo, Tito destruiu de novo o templo de Jerusalém. Então, se a gente, claro, tem todo um cálculo, né, que até aparece aqui na minha Bíblia, anotações tempo da escola, que dava em torno de 483 anos, 434 anos, uma coisa assim. Nossa. Olha só. Que louco isso, né? Isso para mim me surpreende muito, gente. Meu Deus, tá falando, ele vai, o tempo em que ele vai vir e fala o tempo que ele vai morrer. E fala ainda da destruição do novo templo de novo, que nem tinha sido construído ainda. Esse templo que eles iam construir foi destruído. Impressionante. Quanta profecia. Claro, né, que fica difícil de entender no primeiro momento, porque a gente já que viu tudo isso agora a gente olha e diz, mas isso para nós é muito rico, porque a gente vê assim, ó, aconteceu. Isso é história. Isso aconteceu, não é um conto. É fato. É fato. É história. Fora da Bíblia, vai ver a história. Tá lá, entendeu? Então, vamos pro próximo.
Zacarias, o livro de Zacarias, ele fala da entrada triunfal de Jesus, que foi quando Jesus entrou em Jerusalém e que cantavam Hosana, todo mundo dizendo que ele era o Cristo, né? O povo reconhecendo isso. Então, isso, até essa entrada dele em cima de um burrinho, né? De um jumento, lembram desse? Não, eu fiquei assim, oi? Os detalhes, gente. Quanto É. detalhe! A vida de Jesus está contada no Antigo Testamento. Como que, quando ele vem e tudo acontece, não se vai crer que ele era o Cristo prometido? Entende? Isso é Uhum. uma coisa que a gente vê. Ah, mas tinha tantos Jesus na época, tantos que se diziam. Mas, meu Deus do céu, vamos lá. Zacarias, então, Só Zacarias mandava, só faltava mandar uma foto, né? Ó, tá aqui, ó. sabe que quando eu estudei, né, eu fiquei muito chocada. O livro de Mateus, o discípulo Mateus, ele escreveu o livro para mostrar para os judeus, ele era um judeu, para mostrar para Uhum. eles com provas de que Jesus era o prometido do Antigo Testamento. Tanto que o livro de Mateus, eu não me lembro agora, mas ele tem um monte de referências, é cheio de referências das profecias. Então, é ele escrevendo, mostrando para os judeus, gente, é ele é o Cristo, está aqui. Nossa. Um judeu escrevendo para os judeus. Sabia que o livro de Mateus é isso? Porque Não sabia. a gente sabe que os livros têm um autor e tem um público, e tem uma mensagem, uma ideia central e uma razão do livro ser escrito. Uhum. E Uhum. a razão, né, o motivo é justamente provar para os judeus, tanto que começa com a genealogia de Jesus, mostrando que ele é o descendente Uhum. de Davi. Então, é o desespero, assim, de Mateus querendo dizer para o povo, né, para os judeus, dizendo, gente, é ele, 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 ele. ele, ele Não, mesmo. e eu vendo o The Chosen, ele é bem literário, né? Ele é super literário em tudo Nossa, que ele. é uma linguagem muito acessível, né, também. Sim. Aham. Então, tá, no Zacarias 9:9. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí vem o teu rei, com R maiúsculo. Justo e salvador, humilde, montado em jumento. Num jumentinho, cria de jumento. Uhum. Então, no meio das profecias, assim, vocês veem que eram profecias para aquela época. Zacarias é profeta da pós-Babilônia, né? Pós-cativeiro. E ele estava profetizando para aquela época, mas a gente vê que tem flashes assim lá para o futuro, né? Então são profecias para a época e para o futuro. E aí está falando, né? Que exulta, e olha o pessoal recebendo Jesus, era exultando e cantando, Hosana, Hosana, aquela alegria. Está aqui, se concretizou essa promessa. Ele conseguiu ter essa visão. Meu Deus. Nossa, e totalmente improvável também, né? Totalmente improvável. Não, gente, e justo e salvador. Olha a palavra salvador. Uhum. Salvador. Lembra de Uhum. Jesus, Josué, que é o Salvador, né? Uhum. Que a Uhum. gente estudou na semana passada. Tá. E aí, olha Sim. aqui. O mesmo Zacarias 11. Aí me cai os butiá do bolso, gente. Eu vou falar para você. Me cai todos os butiá do bolso. Eu não canso de ler isso e ver que isso nos traz esperança, sabe? De que isso é real. A gente não está aqui contando histórias de fadas, de contos de fadas, não. É real, Uhum. né? Zacarias 11:13 fala da traição e do valor. Judas traiu Jesus e foi pago para fazer isso. E aqui está dizendo, 11:13. Então, o Senhor me disse, arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro, na casa do Senhor. Aqui está falando
justamente o preço que eu fui avaliado por eles, né? Nossa. Tomei as 30 moedas e arrojei ao oleiro. E aí, se a gente vê aqui, está falando muito sobre o bom pastor, né? Inclusive no versículo anterior, eu lhes disse, se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não deixai, pesaram, pois, meu salário 30 moedas de prata. 30 moedas de prata foi o preço que pagaram para Judas trair Jesus. Esse foi o preço de Jesus. Esse foi o preço da traição. Então, esse valor aqui está se referindo a isso, né? A esse valor da traição. Pequenos detalhes, gente, mas que tem muita conexão, né? Uns são muito claros, assim, né? Falando do ungido, do Salvador, mas o próprio Zacarias, ainda continuamos no mesmo livro, o mesmo profeta. Além de falar da entrada dele triunfal, depois fala do valor que vai ser pago para atrair por ele, para atrair ele. Sim. Nossa. Bom, gente, Isaías é o livro que mais traz profecias sobre Jesus, né? Então, a gente vai citar aqui, como o nosso tempo é mais curto, Isaías 35, do 4 ao 6, fala da missão dele em forma de homem. Até dá para ler rapidinho aqui. 35, 4 e 6. Da missão dele em forma de homem. 35, 4 e 6. Posso ler, Mari? Pode, Ju, por favor. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Uau. Que lindo. Uhum. Isso aqui são os milagres que Jesus fez, né? E fala que ele vem e vos salvará. Então, está falando do Salvador novamente, né? E aí começa a contar os milagres. Então, a vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem e vos salvará. E aí mostra, né, a missão, Jesus cumprindo a missão dele aqui, lembra? Fazendo os milagres, curando as pessoas, né? E a gente vai entrar aqui, né? Na outra parte que Isaías fala também, 53, 5, 7, que fala da morte de Jesus, como ele morreu. O caminho doloroso até a cruz. Olha só. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ainda fala assim, no 7, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. E foi, isso aqui está contando como foi. Foi assim que Jesus não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. E aí, por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado, olha só, da sua linhagem de rei. Quem dela cogitou? Ainda botaram uma piadinha. Rei dos judeus. Né? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. E aí é o ápice. Se cumpre a promessa da salvação, porque esse é o momento da morte de Jesus e da ressurreição, mas a morte dele se cumpre. E ali é o sangue dele derramado que nos justifica e tudo começa. E isso, o que é, gente? Páscoa. Nós não vamos entrar nesse detalhe. Mas a Páscoa é o ápice. É o momento onde se cumpre.
Tanto que o diabo tentou ele no deserto, tentou impedir que acontecesse, ofereceu muita coisa para ele como homem. Olha só. Jesus mesmo, antes de morrer, chorou muito, pediu para Deus, passa de mim esse cálice. Então a gente vê a humanidade, né? Como tinha a questão da humanidade. E isso é muito, muito, muito lindo de ver da divindade da humanidade. Então, a gente vê, né, que se cumpre aqui. Então, esse é o ápice da história. É aqui que se encontra a nossa salvação. Na cruz, no sangue derramado, né? Ele morreu por nós e aí ele nos conecta direto com Deus. Então, hoje, quando a gente se converta e aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, é isso. Quando a gente reconhece com a nossa boca, nossa, ele realmente foi o meu Salvador, entende isso que ele fez por nós, o próprio Deus encarnado, aí é que nós tornamos filhos de Deus. Aí nós realmente nos convertemos. Sem isso, não existe. Sem isso, não tem. Imagina se Deus ia fazer tudo isso para depois invalidar. Não, não precisa reconhecer Jesus, meu filho. Não precisa reconhecer tudo que eu fiz por vocês. Enviei o meu filho para morrer por vocês. Esse ato, e aí é desmerecer algo grandioso que Deus fez por nós. Então, quando se tira isso, a Páscoa, o que botaram, gente? Coelhinho. Que lamentável, né? Então, é desmerecer o que o próprio Deus fez por nós. Mas quem leva a pior somos nós mesmos no momento que a gente faz isso. Por isso que a gente proclama. A gente proclama e fala, não é no sentido de julgar, é trazer luz, né? Trazer luz, trazer clareza para o verdadeiro significado, aqui é do Natal. Depois a gente pode fazer o verdadeiro significado da Páscoa, né, Ju? Aí eu já vou te falar que eu vou vir com lencinho, porque, meu Deus, é muito forte. É muito forte. Que forte, né? Ô Mari, tu acha que a gente pode terminar na semana que vem, seguir os próximos capítulos que tu tinha para falar hoje, por causa do horário? Pode, Ju. Então, a gente aqui termina, na semana que vem, nós vamos finalizar uma profecia linda que ele trouxe, que o próprio Jesus citou ela algumas vezes no Novo Testamento, né? Então, a gente vai entrar na semana que vem já falando mais sobre Jesus mesmo, né? Focada mais no Novo Testamento, e aí da promessa que ele mesmo também fez, que ainda não se cumpriu, né? Que é a promessa linda de que ele vai voltar. Então, ele morreu, ele fez tudo o que fez, e aí a gente está nesse tempo, que é o que chama, a Bíblia chama, aproveita enquanto é dia, né? Então, é o momento de reconhecer isso, aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador, e ele vai vir, ele vai voltar, e está chegando. Tá perto. E é disso que a gente vai falar na semana que vem. E a gente tem que estar preparado. Não dá para perder a esperança, porque se tudo se cumpriu, isso também vai se cumprir. Ele vai voltar. Ele está voltando. Então, obrigada, Ju, mais uma vez. Da minha parte era isso, gratidão, né, de compartilhar. E que Deus abençoe o dia de cada um de vocês, todos nós. Até da minha parte, já me despeço até a semana que vem. Ai, amém, Mari, gratidão por tanto ensinamento, e eu quero dizer para vocês que esse método indutivo da Mari é abençoado por Deus, é uma ferramenta que se a gente tem acesso, se a gente se permite, a gente tem um entendimento melhor da Bíblia, e eu assim, eu indico para todo mundo, façam, porque é algo transformador na vida de vocês, tá? Então, gratidão, Mari. Semana que vem nos vemos e chuva de bênçãos para nós no dia de hoje. Amém. Né? Amém. Um beijo. Lili, queridas, todos que estiveram aqui com a gente, quem vai assistir também, um beijo grande. Tchau. Obrigada. Tchau.